Que a paz de Cristo esteja com cada um de vocês. Que o Senhor Jesus abençoe você e toda a sua casa, toda a sua família, com as mais ricas bênçãos do reino dos céus. Na live de hoje, o próprio Filho de Deus, através do seu Santo Espírito, irá falar ao nosso coração. Por isso eu vos saúdo com a paz de Cristo. Não importa a situação que você está, não importa a luta, a adversidade, porque tudo faz parte de um plano. Inclusive, em cada luta há propósito. E em cada propósito há ali embutido acertos espirituais, restauração. Deus, quando permite uma luta, é para nos moldar, é para nos ensinar, é para crescermos. Por isso que tudo é o que acontece em nossa volta, a partir do momento que entregamos nossa vida a Cristo Jesus, então estamos debaixo ali do seu plano maravilhoso, do seu plano perfeito. Quero saudar com a paz do Senhor Jesus a todos os que estão nos assistindo nesse momento. Paz do Senhor Jesus para o Augusto Júnior. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Dona Neuza Ribeiro, paz do Senhor Jesus para a senhora também. Deus abençoe a senhora e toda a sua casa, toda a sua família. A Gleides também está aí, ó. Deus abençoe sua vida e toda a sua casa. Amém? Daqui a pouco nós vamos iniciar essa mensagem. Você pode incluir aí, inclusive, escrever o nome dos seus familiares, tá bom? Todos os dias, eu e a minha esposa, a Michele, nós oramos por todos vocês, sem falta, não faltamos nenhum dia com as nossas orações. E isso por quê? Porque é nosso dever orarmos uns pelos outros. Isso nos faz crescer espiritualmente. Eu gostaria de compartilhar com você que ama a palavra de Deus. Só você que ama essa live que realizamos aí todas as noites. Não realizamos na segunda, nem na terça-feira, né, devido a alguns imprevistos, mas todos os dias já estamos fazendo uma sequência aí de lives inspirada e direcionada pelo Espírito de Deus. Então você que é apaixonado, você que ama a palavra de Deus, nesse horário, entre 9h30 e 22 horas, fique atento, todos os dias estaremos aqui juntos compartilhando a palavra do Senhor. Amém? Então, a palavra de hoje, que eu quero compartilhar com os irmãos, está no Evangelho de João. Eu gosto muito de pregar as mensagens de Cristo através do Evangelho de João. João era o discípulo amado de Cristo, né? João, ele ele descreve ou escreve a história do seu mestre, o ministério de Jesus, o testemunho de Jesus, não com ênfase nos milagres. Por isso que eu gosto muito de pregar o Evangelho de Jesus Cristo através da visão de João, porque ele não dá ênfase aos milagres. Se você notar, João, no Evangelho de João, você não vai encontrar tantos milagres, né? Ele vai falar só de alguns milagres. A ênfase maior é as palavras de vida eterna de Jesus para os seus seguidores. Enquanto os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas dão ênfase ali aos milagres, despertando ali a fé das pessoas que ainda não conhecem a Cristo, né? É uma forma de mostrar para eles que o nosso Deus é o Deus do impossível, o Deus que realiza milagres. Mas antes de realizar milagres, o primeiro milagre que Jesus quer realizar em nossa vida não é externo, é interno. Jesus sempre frisou isso em todas as suas mensagens. Ele fala muito sobre o reino dos céus, ele fala muito sobre o coração do homem, sobre o que o homem carrega dentro dele, né? Quando ele fala inclusive dos alimentos, que ele é criticado pelos mestres da lei, quando ele é criticado pelos fariseus porque não lavou as mãos antes de comer, ele disse assim: não sabeis vós que o que contamina o corpo não é o que entra e sim o que sai? Aí eles não entenderam, Jesus explicou: olha, o que sai, aliás, o que entra, né, vai para lugares escusos, né? Ou seja, ele não explica dentro numa linguagem
como é que eu posso dizer, médica, o que acontece, mas é o que ele diz, né? Vai para lugares escusos, ou seja, vai passar por um processo de digestão e depois a excretada, isso que Jesus quis dizer. Mas o que entra, aliás, o que sai, não sai do nosso ventre, sai do nosso coração. O que contamina o homem é o que sai por sua boca, são as suas palavras, porque suas palavras são reflexos do que está cheio o coração do homem. Então eu gosto muito das mensagens de Jesus, porque eram mensagens simples e ao mesmo tempo poderosas, que abria o nosso e abre o nosso entendimento e abria o entendimento daqueles que ouviam naquela época. Paz do Senhor, boa noite, Nani, Deus abençoe sua vida. Você que tem uma Bíblia aí, acompanhe conosco aí no Evangelho de João, capítulo 10. Essa é a primeira referência, e para concordar com essa mensagem aqui acerca do que nós vamos falar, eu também vou usar de referência aí também no Evangelho de João, no capítulo 14, né? Vou também pregar sobre o capítulo 14 aí. Deixe-me ver aqui, isso, capítulo 14. Mas vamos começar aqui pelo Evangelho de João, no capítulo 10. Jesus, o bom pastor. Eu gosto dessa mensagem. Por quê? Em especial, porque essa mensagem, ela esclarece muitas coisas. A primeira delas é que aqueles que de fato conhecem Jesus jamais serão enganados. Jamais serão enganados. Eu postei um vídeo aí mais cedo, você pode olhar na minha linha do tempo, um rapaz que cuida de ovelhas e bodes, ele explicando a diferença de ovelha e de bode. Desde o momento em que leva-se para pastar, né, até o momento em que elas entram ali no aprisco. Eles levam para um local onde separam-se ovelhas de bodes, porque ovelha não pode ficar junto de bode, porque se deixar, o bode mata a ovelha. E dentre outras diferenças, ele fala aí sobre o reconhecimento, a ovelha reconhece até mesmo o cheiro do seu pastor, né? E isso é tremendo, é por isso que eu e você somos comparados a ovelhas, porque jamais vamos nos enganar quando de fato conhecemos o pastor que é Cristo Jesus. Olha o que diz aqui: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Talvez alguns venham interpretar essa mensagem aqui por outros viés, né? Mas o que Cristo está dizendo aqui, sem minha interpretação pessoal, mas o que de fato diz esse texto, Jesus está dizendo o seguinte: olha, o que entra pela porta no aprisco das ovelhas. Ele mesmo explica o texto, porque ele também diz aqui, ó, eu sou a porta. Você vai acompanhar aqui comigo. Ele é a porta das ovelhas. Por que Jesus cita a porta das ovelhas? Eu falei na outra live, na minha última live, onde falamos sobre o tanque de Betesda. Você pode acompanhar aí na minha linha do tempo, minha última live, pregamos sobre o tanque de Betesda. Eu expliquei para as pessoas que a antiga Jerusalém tinha 12 portas. Cada porta tinha um significado e tinha também ali o tipo de sacrifício, né? A importância, a sua importância. Exemplo, havia a porta dos peixes. Você sabia disso? Você pode acompanhar isso. Temos referências bíblicas. Neemias capítulo 3, verso 1. Neemias capítulo 3, verso 1. Você vai ver aí que Neemias manda sacerdotes construírem ali a porta das ovelhas. Mas também temos ali a porta dos peixes. Se eu não estou enganado, também no mesmo capítulo aí, de Neemias. Temos também a referência de João, no capítulo 5, onde pregamos na última live sobre o tanque de Betesda, onde o próprio texto, João fala que ali perto havia uma porta chamada de Porta das Ovelhas. É importante você aprender isso? É muito importante. Tem a ver com a sua vida e com a minha vida? Tem tudo a ver. E eu gostaria que você prestasse bem atenção a essa mensagem de hoje. Porque o que significa? Por que Jesus se faz
porta das ovelhas. Por que ele diz que ele é a porta das ovelhas? Porque essa porta em Jerusalém, em específico, essa porta, por ela, passava as ovelhas, né? O cordeiro que era sacrificado na Páscoa. Por essa porta, especificamente por ela, tinha que passar os sacrifícios ali daquela cerimônia que era realizada em Jerusalém. Por isso o nome de Porta das Ovelhas. Ali perto havia o tanque com 5 alpendres, onde ficava cheio de pessoas doentes que procuravam tocar nas águas, porque havia um mito de que isso não é provado, tá? Isso aí, apesar de João descrever, não há provas sobre isso, mas os historiadores afirmam que os apóstolos de Cristo falam sobre esse tanque e sobre essa questão aí do anjo descer e agitar as águas. E o primeiro doente que entrasse seria curado. Por que eu estou falando disso novamente? Porque esse tanque ficava ao lado da porta das ovelhas. E é interessante porque Jesus entrou em Jerusalém por essa porta aí, quando ele procurou aquele homem. E aqui no capítulo 10, ele diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Ou seja, Satanás não pode entrar por essa porta. Ele não pode porque essa porta é Cristo, né? E por ele ser ladrão, né? Jesus mesmo disse que o ladrão ele veio senão para, no verso 10, não só para roubar, matar e destruir. Essa é a função de Satanás. Verso 2, aquele porém que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. E aqui mesmo, Jesus, ele, além de ser a porta, ele também é o caminho. Então ele diz: aquele porém que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem. Atenção! Vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Eu quero repetir essa parte aqui, é muito importante, é um grande ensino isso aqui. Olha só, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Eu aprendo aqui de forma tão simples nesse texto, que aquele que de fato conhece a Cristo, jamais será enganado por voz estranha. Jamais será enganado por um falso evangelho. Jamais será enganado com relação às coisas, concernentes às coisas do reino espiritual. E por quê? Porque essas pessoas, elas ouvem as boas novas, as palavras de vida eterna, diretamente do verdadeiro pastor, que é Jesus. Então, se eu o conheço, eu logo vou reconhecer sua voz. Se eu o conheço, se eu ando com Cristo, eu sei exatamente como é a sua voz. E eu não serei enganado por voz estranha. E continuando, ele diz aqui: Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Olha que tremendo isso. Por quê? Aquela porta passava os cordeiros que iam ser sacrificados. Jesus se fez sacrifício, ele se fez ali cordeiro, ele foi o cordeiro pascual, ele foi o cordeiro, né? Deus o sacrificou para que os nossos pecados fossem ali, a dívida dos nossos pecados fossem ali canceladas, essas dívidas, na cruz do Calvário. Ele foi o cordeiro. E lá no livro, na carta aos Hebreus, o texto diz que ele foi um sacrifício, ele foi sacrifício perfeito, único e agradável diante do Pai. Então olha que interessante, ele diz: eu sou a porta das ovelhas.
todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. É lindo isso, né? É lindo demais esse texto. Veja como a linguagem de Jesus era simples. Eu não preciso embelezar o texto. Olha como é linda a linguagem de Jesus. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, lembrando que existem outras portas, tá? Mas ele diz aqui, eu sou a porta. A porta, a única porta de salvação, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, e foi o que ele fez na cruz por nós. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Quer dizer, Satanás é o lobo, né? E o falso pastor. Quem é o falso pastor? Isso é uma linguagem aqui que tem uma outra conotação. Que conotação é essa? Aqui se diz também respeito àqueles que pregam, um falso evangelho, que não pregam a verdade que é Cristo. Com isso, deixa as ovelhas à mercê do lobo, que as arrebata, porque não estão ali protegidas pela verdade do verdadeiro pastor. Bom, é uma das conotações, mas o verso 13 ele diz assim, olha que tremendo, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. Atenção, você que está me assistindo. Atenção, palavras de Jesus Cristo, capítulo 10, verso 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Ele está falando daqueles que ainda não o conhecem. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um só rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir, no caso, estas ovelhas. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Aí a pergunta, eu estava analisando esse texto aqui, e o Espírito de Deus falou tremendamente no meu coração. Jesus é o bom pastor. E quando você conhece esse pastor, você jamais vai confundir a sua voz. Não tem como você viver em meio a uma confusão. Não tem como você ficar perdido no mundo espiritual. Muitas das vezes sem saber o que fazer, quando se tem o verdadeiro pastor. Deixa eu falar uma coisa para você muito importante. Eu já vou falar para você quem nos ensina acerca desse pastor. A quem foi dada essa tarefa de nos ensinar tudo a respeito deste pastor. Mas antes eu quero que você saiba que todos os seres humanos, todos da face da terra, são falhos, são imperfeitos. Por isso que nós somos comparados à ovelha. Exemplo, você sabia que a ovelha, ela precisa tanto de um pastor, que se ela não tiver um pastor para cuidar dela, aquela lã, ela cresce tanto ao ponto de fechar a visão da ovelha. Você sabia disso? A lã da ovelha cresce tanto que a sufoca. Ela perde a visão, ela não consegue mais caminhar sozinha e vira presa fácil dos predadores. Por isso que a ovelha precisa de um pastor. Assim também eu e você precisamos deste pastor que é Cristo Jesus, que é Jesus de Nazaré. É muito importante, porque às vezes muitos dizem, mas olha, o sofrimento na minha vida é grande.
E aí que está o segredo. Porque o sofrimento pode ser grande, mas o que traz esperança ao nosso coração em dias maus? É saber que nós temos um pastor que cuida de nós. E quando precisamos ser tosquiados, você sabe o que é tosquiar a ovelha? É justamente retirar a lã das ovelhas, não o couro, mas a lã das ovelhas. Porque ela continuará produzindo mais lã, ou seja, mais frutos. É por isso que muitas das vezes o Senhor permite, muitas não, né? Quase sempre há lutas na nossa vida, ao nosso redor, na nossa casa, no trabalho. Sempre nos deparamos com alguma situação que até mesmo nos desagrada. Mas em tudo isso existe um ensinamento. Em tudo isso existe um propósito. Se você estiver perto do pastor, você vai perceber isso. Muitos não entendem a situação que estão vivendo porque não estão visualizando o propósito dentro dos problemas. Quando você está longe do pastor, quando a lã já está encobrindo a sua visão, ou seja, você já não está seguindo o cheiro do pastor, você já não está mais ouvindo a voz do pastor, que é Jesus, então fica difícil você perceber, com tanta lã nas suas vistas, fica difícil você perceber o propósito dessa caminhada, o propósito dessa situação difícil que você vem passando. Exemplo, se não fosse certos problemas na sua vida, será que você estaria aos pés do Salvador? Será? Porque já é uma coisa nossa, do ser humano. Nós temos a mania de relaxarmos quando as coisas vão bem. Eu estava conversando com a minha sogra mais cedo, né, sobre alguém que adora a Deus no tempo da bonança e alguém que adora a Deus no tempo da escassez, na tempestade. Veja a grande diferença. Alguém que está na bonança, ele agradece a Deus, ele louva a Deus pelas muitas bênçãos, pela segurança, mas aquele derramar de alma, muitas das vezes não acontece na bonança. Agora veja alguém que está na luta, veja alguém que está no deserto. E é isso que Cristo tenta nos ensinar nesses períodos difíceis, a sermos verdadeiros adoradores. E o verdadeiro adorador, para ele não faz diferença se ele está vivendo na bonança ou na tempestade. Ele vai adorar a Cristo, ele vai entoar cânticos, louvores, ele vai se declarar o seu amor a Jesus, independente se ele está lá em cima ou lá embaixo. Para ele não faz diferença. Porque o foco desse cristão é Jesus. O foco desse adorador é Cristo. Então, as lutas sempre vão nos moldar, vão nos ensinar. Às vezes tem lutas que Deus permite para nos quebrar o nosso orgulho, né? Para mudar a nossa visão em relação a pessoas, a situações, né? Deus é perfeito. Cada caso é um caso. Mas o Senhor vai trabalhando pouco a pouco, internamente, até que eu e você venhamos nos tornar aquilo que Ele planejou. Porque sabia que a nossa vida foi planejada na eternidade? Você sabia disso? Eu sempre cito esse salmo, né? Davi diz no Salmo 139, verso 16: Tu me vistes a substância informe. Ou seja, você não existia, né? E todos os meus dias estão escritos no teu livro. Cada um deles foi escrito quando nenhum deles existia. Ou seja, na eternidade, o Senhor traçou um plano perfeito para a minha vida e para a sua vida. Então, quando Jesus ele fala, eu sou o bom pastor, ele está dando a direção. Não há outro mediador além de Jesus Cristo. Não há outra porta de salvação além de Jesus Cristo. E qual é o problema então? Por que tem tantas pessoas fracas na fé? Porque elas já ouviram isso. Elas ouvem isso há anos na igreja. Mas na prática, em meio à dor da traição, da decepção, da rejeição, da perda de emprego ou, né, qualquer outro tipo de perda aí, a pessoa às vezes esquece disso.
ela esquece da essência, ela esquece do primordial, ela esquece do que é mais importante. Mateus 6,33, né? Buscar em primeiro plano o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ela esquece disso, e o problema, a situação que está envolvendo ela, deixa ela no desespero. É um desespero tão grande que ela esquece de adorar ao Senhor. E isso aí é um problema, porque a adoração é o remédio. A adoração é o remédio que cura a nossa dor. A adoração a Deus é o remédio que fortalece, que nutre a nossa fé em Cristo. Então, se eu paro de adorar, se eu paro... Olha, enquanto você adora, você pode estar na tempestade. Você pode estar com o barco da tua vida no meio de uma tempestade. Mas enquanto você estiver adorando, o teu barco vai estar sobre as águas. Eu não sei se alguém aí está entendendo o mistério de Deus, né? Enquanto você adora, o barco vai estar sobre as águas. Mas no momento em que você parar de adorar, as águas estarão no teu barco. E se já é ruim estar em um barco em meio à tempestade, agora imagine você estar em um barco onde está entrando água, no meio da tempestade. Entende isso? Então, ele permite a tempestade, as ondas vão balançar a tua vida de um lado para o outro, acontecem mudanças que tiram você da tua zona de conforto, que desagradam você, que entristece teu ser, que gera uma dor na alma, mas naquele momento tu tem que levantar os olhos para o alto, para Cristo Jesus, e dizer: Senhor, eu te amo, eu te adoro, eu não vou deixar minha fé, eu não vou esmurecer, porque o Senhor é fiel, o Senhor é o único que tem poder de dizer a esse mar: acalma-te, a esse vento: acalma-te. Senhor, se essa tempestade tem propósito do Senhor, então eu aceito, contanto que o Senhor permaneça no meu barco, porque enquanto o Senhor estiver no meu barco, eu sei que eu não vou naufragar. E é isso que você tem que falar para Cristo, é isso que você tem que falar para Jesus. Eu vi uma frase outro dia aí que faz muito sentido. Às vezes, vocês já devem ter assistido, visto essa frase. Às vezes Deus não acalma o mar, né? Mas ele usa o mar, é mais ou menos assim, né? A tempestade para mudar o marinheiro. É verdade. Então, é tremenda essa mensagem aqui. Jesus, ele fala da porta das ovelhas, porque é a porta do sacrifício. Ele morreu por você. E é por essa porta que você tem que entrar todos os dias. É por essa porta que você tem que se manter. É por esse caminho que você tem que se manter. Não importa o preço que você tenha que pagar. Fale sempre a verdade. Não importa se vão rejeitar você, não importa se vão odiar você, permaneça ao lado de Cristo, permaneça do lado dos vencedores, porque o lado dos vencedores é exatamente o lado de Cristo, é estar na luz de Jesus. Não tem como você perder, porque quem está na tempestade e quem está de fora, né, e olha aquela pessoa que está passando por momentos difíceis, acha que aquela pessoa é quem está perdendo, mas não está perdendo. Na verdade, aquilo ali eu já disse, toda tempestade tem um propósito no meio dela, e você tem que estar com os teus olhos no Mestre. Só assim você vai perceber o propósito de cada tempestade, porque a cada balanço que as ondas fazem com o nosso barco, que é a nossa vida, nós entendemos, né, o quanto precisamos de Cristo, o quanto somos frágeis e precisamos do Senhor. Agora veja, quando Jesus ele fala aqui, as ovelhas, aqui no verso 4, ele diz, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Isso aqui é um assunto tão sério. Meu irmão, em uma linha, Jesus abordou um assunto muito sério e muito importante. O reconhecimento da voz de Cristo. Como saber se é Cristo? Como saber se aquela direção vem de Cristo? Primeira coisa que você tem que entender,
para você reconhecer a voz, você tem que conhecer o pastor. Não tem como você reconhecer. Você já reconheceu a voz de alguém que você não conhecia antes? Não tem como, né? Agora, se eu, mesmo não vendo, eu ouço a voz de alguém que eu conheço, eu logo digo o quê? Peraí, eu conheço essa voz, né? É fulano. Mas por que eu reconheci a voz? Porque eu conheço a pessoa. Muitas são as pessoas que não conseguem ouvir a voz de Deus, nem reconhecer a voz de Deus, e aí se perdem nas decisões que precisam tomar, na direção que precisa tomar. Por quê? Porque ela tem ouvido muitas vozes, e um diz uma coisa, outro diz outra, e cada um diz uma coisa, e por que ela vai ficar sem saber o que fazer? Porque o da esquerda diz é Deus, o da direita também diz é Deus, o da frente também diz olha é Deus, e o de trás também diz olha foi Deus quem falou. Que Deus de confusão é esse? A Bíblia diz que o nosso Deus não é Deus de confusão. Então por que há essa confusão? Porque essa pessoa ainda não está conseguindo ouvir a voz do verdadeiro pastor. E por que ela não consegue ouvir a voz do verdadeiro pastor? Porque ela ainda não conhece. E qual é o segredo? Então eu vou deixar aqui para você o grande segredo. Jesus, quando pregou acerca do Consolador, ele fala para os seus discípulos: vocês precisam fazer as mesmas obras que eu estou fazendo. Vocês precisam pregar esse evangelho em todo mundo. Vocês precisam ir por todo mundo e pregar as boas novas da salvação do reino dos céus para as pessoas. Mas antes, vocês precisam de alguém. E esse alguém será enviado pelo meu Pai. E este alguém que será enviado pelo meu Pai, ele vai ensinar a vocês tudo ao meu respeito. E você sabe o que eu acho interessante? É que os discípulos, eu chamo discípulos, mas são apóstolos, né? Porque discípulos mesmo, Jesus tinha muitos discípulos. Eram muitos os discípulos de Cristo. Só naquela missão ali dos 70 você percebe isso. Agora, apóstolos. Jesus tinha 12. 12 apóstolos que ele designou ali para dar continuidade, que ele repassou a herança espiritual para dar continuidade ao ministério dele. Agora veja, Jesus dá um incentivo, Jesus dá uma direção para eles. Vocês precisam dessa pessoa que o meu Pai vai enviar, porque ele vai falar para vocês ao meu respeito. Mas espera aí, Jesus não andava com os discípulos? Jesus comia com os discípulos, almoçava, né, com os discípulos, dormia no mesmo ambiente que os discípulos, e ainda assim Jesus disse para eles: vocês só vão me conhecer de verdade quando essa pessoa, que é o Consolador, é o Espírito da verdade, que vem da parte do meu Pai, vier sobre vocês. Enquanto ele não vier sobre vocês, mesmo andando comigo, vocês não vão me conhecer. E a maior prova disso foi na tempestade, onde os próprios discípulos de Cristo ali, os apóstolos, ficaram preocupados com a tempestade e reclamaram, porque em meio à tempestade Jesus dormia. Quantas vezes eu e você não reclamamos também e dizemos: Senhor, o Senhor não está vendo isso? Será que o Senhor não está vendo isso que está acontecendo? Me ajude! E a gente fala como se Deus não estivesse vendo. Foi isso que os discípulos fizeram. Senhor, não te importas que pereçamos? Foi quando Jesus acordou, ele dormia no meio da tempestade, e ele desperta, ele olha para os discípulos e diz assim: homens de pequena fé, por que vocês não têm fé? Então ele olha para o mar e diz: acalma-te. Olhou para o vento, né, na direção da ventania e disse: olha, acalma-te. Ele repreendeu o vento e o mar e se fez grande bonança. As águas ficaram praticamente paradas depois da ordem de Jesus. E eles disseram o quê? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Eles não conheciam. E meus irmãos,
andar com Jesus e conhecer Jesus são duas coisas muito diferentes. Há quem conheça Jesus e anda com Jesus, e há quem anda com Jesus, mas não conhece Jesus. E o reflexo disso, sabe quando que a pessoa identifica que ela anda com Jesus, mas ela não conhece Jesus? O medidor, o que reflete isso, é justamente a tempestade. É na tempestade que nós enxergamos, de fato, quem somos diante de Jesus e o que Jesus é de fato para nós. Né? Então veja, aqui no Evangelho de João, no capítulo 14, capítulo 14, verso, deixa-me ver aqui, 26. Olha o que Jesus diz aqui, ó. Olha que tremendo. Verso 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Sabe o que é guardar a palavra? O que significa guardar a palavra de Deus? É você praticá-la, independente das circunstâncias. Ainda que isto lhe custe uma amizade, ainda que isso lhe custe o emprego, ainda que isso lhe custe algo de importância, algo de valor para você. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. Aleluias. E viveremos para ele. E faremos nele morada. Olha que glorioso isso. Aí ele diz: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, porque estava para acontecer o sacrifício, estava para acontecer tudo aquilo que estava escrito a respeito dele. Então ele diz assim: mas o Consolador, atenção, esse é o ponto principal da mensagem aqui. Mas o Consolador, ainda estamos falando de Jesus, o bom pastor, tá? Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Ele não só ensina, o Espírito Santo também te lembra do teu dever, te lembra, ele te orienta, ele te guia. Nos momentos mais difíceis da tua vida, ele vai estar lá como teu professor, te ensinando lições importantes, te fazendo uma mulher mais sábia, um homem mais sábio. Você sabe que com a chegada do Espírito Santo, muita coisa muda em nossa vida. Antes do Espírito Santo, nós falávamos muito mais do que ouvíamos. Com a chegada do Espírito Santo, nós ouvimos muito mais do que falamos. Isso porque compreendemos que, uma vez que o Espírito Santo está em nossa vida, então a sede pela sabedoria, ela cresce, ela aumenta, porque essa sabedoria é gerada pelo próprio Espírito de Deus, né? Então, olha que tremendo. Ele diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. É interessante, porque em outra referência também, ele chega a dizer assim: e ele testificará ao meu respeito. E ele testificará ao meu respeito. Quer dizer, testificará, ele vai falar de mim. O Espírito Santo, ele vai ensinar para vocês quem sou eu. Porque apesar de vocês andarem comigo, de dormirem comigo no mesmo ambiente que eu, de almoçarem, de caminharem, de verem os milagres, vocês ainda não me conhecem. Jesus estava sentado com seus discípulos e ele disse assim: quem o povo diz que eu sou? E uns disseram: olha, algumas pessoas dizem que o Senhor é um dos antigos profetas.
Outros dizem que o Senhor é Elias. Aí Jesus olhou para eles e disse: mas e vocês? Quem vocês pensam que eu sou? Fez-se silêncio. Ninguém falava nada. E de repente Pedro disse: tu és o Cristo. Aleluia! O Filho do Deus vivo. E Jesus disse: Pedro, você não pode ter aprendido isso comigo. Porque Jesus, até aquele momento, não tinha falado essas coisas para os discípulos. Ele disse: você não pode ter aprendido isso de mim, mas o meu Pai te revelou isso. Por isso, sobre esta rocha, tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Deus deu uma revelação a Pedro acerca do filho dele. Jesus perguntou: mas e vocês? Quem vocês pensam que eu sou? E essa pode ser a pergunta que Jesus está fazendo para cada um de nós. Quem Jesus é para você? Um Deus apenas de milagre? Um Jesus que só cura paralíticos? Que cura enfermidades? Que providencia bênçãos financeiras? Que tipo de Cristo ele é para você? O que as pessoas, qual o Cristo que as pessoas têm buscado nas igrejas? Um Cristo que só é visto como gerador de bênçãos? Ou como Filho de Deus, aquele que tira o pecado do mundo? Aquele que sacrificou sua própria vida sem ter pecado nenhum, sem ter cometido nenhum crime. Morreu em nosso lugar, veio a esse mundo para que eu e você fôssemos remidos pelo seu sangue na cruz do Calvário. São poucos os que têm essa visão. Por isso eu garanto para vocês, amados, que a Igreja de Cristo, principalmente no Brasil, muitos andam com Jesus. Nós temos igrejas cheias. Cheias de quê? De entretenimento. Nós temos igrejas cheias de louvores. Nós temos igrejas cheias de tantas coisas que chamam a atenção. Inovações. Um evangelho moderno. Infelizmente, nós temos aí um número muito pequeno de um rebanho que de fato sabe quem é Cristo, sabe quem é Jesus, que reconhece que Ele é santo, sabe? Que realmente chama Ele de Senhor. Um pequeno rebanho, um pequeno remanescente que sabe o seu devido lugar ante o Filho de Deus. O que nos falta nesse país é a palavra de Deus. Palavra. Porque, deixe-me falar uma coisa para você. Quando a tempestade chega, se você só anda com Cristo, mas você não conhece Jesus, a tua casa é destruída pelo vento. A tua casa vai ao chão. Sabe o que significa a casa? É a tua comunhão, a tua vida espiritual, desaba. Quando você não está arraigado em Cristo, uma pessoa que não conhece Jesus de verdade, ela, no meio da tempestade, ao invés de adorar, ela vai culpar a Deus pela maldade que os outros estão fazendo com ela. Uma pessoa que ouve as palavras e não pratica de Jesus, ela é semelhante a uma casa construída sobre areia. E vindo os ventos, as tempestades que arremetem sobre aquela casa, ela desaba. Por quê? Porque o alicerce, o mais importante, ela não tem, que é esse conhecer a Cristo. E isso só pode acontecer por meio da palavra, meus irmãos. A palavra de Deus é a maior revelação de Deus aos seres humanos. Eu fico vendo pessoas que dizem: eu vou no culto hoje porque o pastor revela. Pastor não revela nada. Quem revela, revelação, é isso aqui, meus irmãos.
é a palavra de Deus. Dom de revelação é um dos atributos do Espírito Santo e ele dá a quem quer, mas ele não revela o que muita gente pensa. O dom da revelação é dado para direcionamento, mas pós-palavra. O principal direcionamento do cristão está aqui. Esse é o teu GPS. É isso aqui que vai te levar ao reino dos céus. É isso aqui que vai te levar à nova Canaã, à nova Jerusalém. Jesus em momento nenhum disse: procure um dos meus discípulos e eles revelará para vocês os segredos do reino dos céus. Não! Mas medita nessas palavras de dia e de noite. Então farás prosperar o teu caminho. Medita na palavra de Deus. Medita. Cuidado, meus irmãos. Muitos não estão indo na igreja, entre aspas, para ouvirem a voz de Deus, mas estão ouvindo a voz do pastor errado. Estão ouvindo a voz do pastor errado. Deus tem coisas muito mais importantes para fazer na tua vida do que ficar revelando para você que uma chave de ouro está chegando nas tuas mãos. Quando é que a igreja vai amadurecer? Quando é que a igreja vai perceber que não é dessa forma que o verdadeiro pastor se revela, meus irmãos? Vamos amadurecer. Vamos ouvir a voz do verdadeiro pastor, que é Jesus. Mas o primeiro passo para você ouvir a voz do pastor é você conhecê-lo. E agora eu te dou a dica, eu te dou o segredo para você conhecer a Jesus. Entregue-se. Entregue-se, não é 99%. Sabe por que muitas pessoas dizem: eu já fiz isso e não funcionou. Eu já entreguei minha vida a Cristo. Olha pastor, eu oro, eu vou nos cultos e tal. Mas ela sabe, essa mesma pessoa que diz isso, ela sabe que ela não se entregou 100%. Porque se ela tivesse se entregado 100%, você sabia que quando alguém se entrega 100%, até o diálogo dela muda. Muda. Porque antes ela reclamava. Porque ela não estava entendendo a situação. Aí o Espírito Santo vem e muitas das vezes ela ainda continua sem entender. Porque tem situações que, independente da presença do Espírito Santo, você não vai entender no momento. Só que agora, com a chegada do Espírito Santo, a mentalidade dela muda. Mesmo sem entender, ela diz o seguinte: eu posso não estar entendendo, mas eu sei que o meu Deus está no controle e tudo que ele faz é bom. Deus é perfeito. Eu não preciso entender. Eu só preciso adorá-lo. Por que a mentalidade mudou? Porque o Espírito Santo, como diz Jesus aqui no texto, a fez lembrar das palavras do verdadeiro pastor. E ela continua pela porta das ovelhas. Né? Todos abandonam ela. Filho, marido, amigo. E ela continua na porta das ovelhas. Ela continua seguindo a voz do seu pastor. Muitas das vezes ferida, muitas das vezes com cortes profundos, mas ela continua seguindo o pastor. E enquanto ela segue o pastor, o cheiro de Cristo, aleluias, o cheiro de Cristo estará sobre ela. E vai chegar uma hora que Jesus vai pegá-la em seu colo, vai tratar suas feridas, vai tosquiá-la. O que é isso? Vai retirar o peso dela. E ela será uma nova ovelha. Para um novo tempo. Tudo é propósito do Senhor. Ouça a voz do pastor. Se aproxime dele. Eu garanto que toda a confusão e preocupação será eliminado do teu coração. Você vai ser uma pessoa diferente. Com a chegada do Espírito Santo, tu não vai revidar. Você não vai pagar o mal com o mal, não. Porque agora Cristo vive em você. E Jesus, ele dava a outra face. E se Cristo vive em você, você não vai esmurrar. Você vai dar a outra face. Porque você compreende que a prática do amor é o melhor caminho para a tua vida e para a felicidade.
Guarde essa mensagem no teu coração. Permaneça com o bom pastor. Cuidado, não procure outras portas. E se você deseja sempre estar por essa porta, passando por essa porta que é Jesus, esse é o segredo. É esse aqui, ó. Quer revelação? Você quer revelação? Eu quero, o Bispo Elias. Eu quero uma revelação do Senhor. Então, olha que maravilha. Eu tenho aqui, ó. Olha só. Olha quanta revelação tem aqui, ó. É muita revelação. É muita. Eu prego o Evangelho há 22 anos. E até hoje eu não consegui ver todas as revelações de Deus. E talvez não consiga, enquanto viver nesse mundo. Quer revelação? Busque a palavra. Não busque homens. Busque a palavra. Busque o bom pastor. E aí sim, você vai conhecê-lo, vai ouvir sua voz, e a tua vida, tua mentalidade será outra, tua visão será outra, e tu e tua casa estarão debaixo dos cuidados desse pastor. Fica tranquilo, essa luta aí vai passar, amém? Mas não se preocupe, nem fique orando para ela passar. Eu estou te ensinando, não fique orando, Senhor, leve esse deserto para bem longe. Não faça isso não. Mas diga para ele, Espírito Santo, deixe-me ver o propósito, deixe-me enxergar o propósito do Senhor no meio dessa tempestade. Eu estou disponível, eu quero aprender. Isso eu estou falando mesmo com lágrimas, mesmo com dor, mesmo com as contas para pagar, com dívidas, com as contas em cima da tua mesa da sala. Mesmo com aquelas contas ali, mesmo com perseguição no teu trabalho, mesmo com um monte de coisas ruins acontecendo, fale para o Espírito Santo. Eu só quero perceber os teus propósitos nesse deserto e quero aprender. E louve ao Senhor. Amém? Buscando sempre a revelação do bom pastor. Compartilhe essa live para que muitos que estão aí, muitas das vezes, sem reconhecer a voz de Cristo, sem reconhecer a voz do verdadeiro pastor, possam ser salvos por meio dessa mensagem e venham ter um encontro com Jesus e sejam salvos, resgatados por seu sangue, sejam alimentados pelo verdadeiro pastor. Tá bom? Compartilha, não esqueça que a paz que excede todo o entendimento da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Deixa aí o nome da tua família, tá bom? Pode deixar o nome aí da tua família, porque eu e a minha esposa todos os dias de joelhos, e o Espírito Santo é testemunha, nós oramos por todos os nossos amigos, familiares, por todo mundo. Então, deixa aí o nome das pessoas que você conhece, até muitas das vezes de um amigo que está passando uma situação muito difícil. E precisa também ouvir a voz desse pastor. Então, põe o nome dele aí para a gente orar, tá bom? Queridos, Deus abençoe, fiquem na paz. Amanhã, entre 21 horas e 22 horas, estarei aqui com uma mensagem inspirada e direcionada por Jesus de Nazaré. Deus abençoe e até a próxima.